Olá, boa noite para vocês. Agora às 6h52. No próximo dia 3 de novembro, vai fazer um ano que aconteceu o acidente com o bondinho de Campos do Jordão. 3 pessoas morreram e outras 41 ficaram feridas. A Polícia Civil concluiu esta semana o laudo que aponta falha humana como responsável pela tragédia. O motorneiro vai responder em liberdade. Mas o que mais revolta os familiares das vítimas é que, segundo eles, até hoje, a estrada de ferro não prestou assistência. A reportagem é de Márcio Correia e Claudinei Salles. Na delegacia de Pindamonhangaba foram 11 meses de investigação. Esta semana o trabalho chegou ao fim. Segundo o delegado, o acidente com o trem turístico de Campos do Jordão foi mesmo provocado por falha humana. No inquérito, ele aponta o motorneiro como responsável pelo descarrilamento. A informação de algumas das pessoas que estavam na máquina no momento do acidente e que perceberam a conduta do condutor. Aliado a isto, a informação da perícia feita pela Superintendência da Polícia Técnica, informando que o freio estaria em condições de uso no momento do acidente. Então, aparentemente, houve um retardo no momento do acionamento de freio, em um trecho que era um trecho crítico, um dos trechos críticos da estrada, e que era de conhecimento daquele maquinista, já que ele operava ali há vários anos. A conclusão seguiu os laudos da perícia e da sindicância aberta pela Estrada de Ferro. A batida aconteceu em 3 de novembro de 2012. 3 pessoas morreram e 41 ficaram feridas. Na colisão contra o barranco, os bancos se soltaram. Fato que, segundo os peritos, aumentou a gravidade do acidente. A polícia científica também afirmou que o motorneiro conduzia a composição em alta velocidade e que teria desligado o sinal de alerta. O dispositivo avisa quando o trem ultrapassa o limite de segurança. Segundo o delegado, ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e lesão corporal culposa. Pelo menos a autoridade policial entendeu que não há elemento para que ele seja preso preventivamente. A prisão, antes de uma sentença transitada em julgado, da autoridade judicial era exceção ao sistema. O sistema é que ele seja preso após uma sentença com ampla defesa, isso se for condenado. Então, na verdade, não há elementos. São crimes culposos, ele tem residência fixa, quando intimado comparece. Enquanto a polícia conclui as investigações, o sofrimento das vítimas parece ainda estar longe de terminar. Nós estamos na casa da Lilian. Ela estava entre os 41 passageiros que se feriram no descarrilamento. Já passou por 5 cirurgias e 1 ano depois do acidente, ainda não recebeu nenhum tipo de ajuda da Estrada de Ferro Campos do Jordão. No braço esquerdo está a mais recente de um total de 7 cicatrizes espalhadas pelo corpo. Uma nova cirurgia ainda deverá ser feita no rosto, mas as marcas que causam dor ainda maior não aparecem. Infelizmente, não. Infelizmente, continua. E como que é conviver com isso? É muito difícil. É muito difícil, sabe? Você ter uma vida, de repente ela... sabe? Você mudar completamente, ter que ficar em casa dependendo das pessoas e ter que passar por cirurgia, por dor, constrangimento. E é muito difícil. E ainda mais assim quando você não tem respaldo nenhum. Sabe? Da ferrovia, no caso, de nunca me ligar, de nunca prestar nenhuma assistência para mim. Cerca de R$10 mil já foram gastos com o tratamento. A família entrou com uma ação por danos morais e materiais contra a Estrada de Ferro. Já vieram falar que a gente não correu atrás. Como não, se você está numa situação que nem eu passei até dia de hoje, com a minha filha dentro do hospital 30 dias. Nem trabalhar eu fui. O mínimo que eles tinham que fazer é prestar assistência para todos, não só para minha filha, mas para todos. Este advogado foi contratado pela família de Sônia Maria de Oliveira, de 47 anos, que trabalhava como guia e morreu no acidente. Ele também acusa a Estrada de Ferro de descaso, pede indenização milionária e também uma pensão vitalícia para o viúvo. Então nós pedimos uma pensão, que é a perda patrimonial que a família teve com a morte da dona Sônia, e
além disso, uma indenização por dano moral, né, de 10 milhões, na casa dos 10 milhões de reais. Independente se existe culpa ou não do maquinista, do governo do Estado de São Paulo, ela é objetiva. O fato dela estar dentro do trem e sofrer um acidente, vir a falecer, presume-se a culpa do Estado. Então, essa ação, com certeza, será procedente. A Estrada de Ferro Campos do Jordão enviou uma nota agora há pouco, onde afirma que entrou em contato com as vítimas logo após o acidente e se prontificou a prestar atendimento necessário. Diz ainda que foi disponibilizado transporte, ambulância, hospedagem e alimentação. Não é o que a gente viu na reportagem. A nota informa ainda que nos últimos 2 anos a Estrada de Ferro investiu 14 milhões de reais para melhorias no local e que no dia 30 de maio foi restabelecida a operação do trem turístico entre as estações de Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Aliás, o Band Cidade mostrou. Isso deve ocorrer de quinta a domingo, mas hoje não estava funcionando. A 5ª Vara Criminal de São José dos Campos confirmou hoje à tarde que o Ministério Público da cidade denunciou o coronel Manuel Messias, ex-comandante da Polícia Militar do Vale do Paraíba. Ele é acusado de abuso de autoridade e por colocar em risco a vida de pessoas durante a reintegração de posse do acampamento Pinheirinho, em janeiro de 2012. Manuel Messias se aposentou em 2012. Funcionários dos Correios da região fizeram uma nova paralisação nesta sexta-feira. Em São José dos Campos, a Polícia Militar foi acionada durante um tumulto na porta da agência, onde 3 funcionários acabaram presos. A Janaína Rodrigues tem as informações. 90% dos trabalhadores aqui do Vale do Paraíba entraram em greve nesta sexta-feira. Eu converso com o Marcílio Alves, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Marcílio, por que vocês fizeram essa paralisação? Olha só, houve uma determinação da Justiça em março desse ano que a empresa incorporasse no salário dos trabalhadores as progressões salariais que ela não tinha pago aos trabalhadores. E essa decisão judicial, né, foi descumprida pela empresa. Nós conseguimos fechar um acordo com a empresa na Justiça para que ela incorporasse agora em outubro. E mesmo assim, a empresa novamente descumpriu a determinação da Justiça e é esse o motivo pelo qual nós estamos parando as atividades hoje. Deve continuar essa paralisação? Como é que vocês vão resolver a situação? Os trabalhadores em assembleia, agora há pouco, eles votaram pela interrupção da greve hoje, ou seja, é uma greve de advertência. Caso a empresa não incorpore no salário dos trabalhadores, até quinta-feira da semana que vem, nós novamente iremos parar as atividades nos Correios. E hoje, no período da manhã, na hora que vocês foram fazer declarar greve, teve algum problema? O que aconteceu? Hoje, pela manhã, a gente estava fazendo uma paralisação muito tranquila, votamos a greve muito tranquilo também e estavam fazendo um piquete de convencimento. E a polícia, infelizmente, chamada pela direção da empresa, ela usou de força excessiva, né? A direção da empresa, diga-se de passagem, que descumpriu o acordo e descumpriu também a decisão da Justiça, né? No nosso entendimento, se tivesse que chamar a polícia para alguém, deveria ser para a direção da empresa e não para os trabalhadores que estão exigindo apenas que se cumpra o que é a decisão de justiça, né? É só isso, nada mais que isso. Muito obrigada pelas informações. Janaína Rodrigues, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada pelos Correios porque o sindicato impedia a entrada e saída de funcionários e que os 3 homens foram detidos por desobediência, resistência e desacato. E a Embraer recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho em Campinas para definir um reajuste salarial dos trabalhadores. A medida foi tomada depois que o Sindicato dos Metalúrgicos bloqueou a entrada dos empregados na última quarta-feira. Agora, o dissídio coletivo será definido pela Justiça. Segundo o sindicato, a empresa oferece proposta de 6,7%. O sindicato quer 10% de aumento real sobre os salários. Mais de 300 famílias de Jacareí receberam hoje as chaves das casas do programa Minha Casa Minha Vida em Jacareí. Ao todo, 1.200 apartamentos foram entregues, que, segundo a Prefeitura, será suficiente para reduzir o déficit habitacional em 90%.
Os apartamentos são para famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Nos residenciais Santa Terezinha 1 e 2, no bairro Novo Amanhecer, em Jacareí, foram entregues as chaves para 336 famílias. Os apartamentos têm 43 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro e 2 quartos. Um sonho para muitas famílias. Hoje completamos aqui a entrega de 1.248 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que vai beneficiar, em especial, as famílias que moravam em área de risco. Praticamente esse problema quase que zerou em Jacareí. Mais de 90% dessas famílias já receberam a sua casa. E hoje é um dia de muita alegria, porque nós sabemos o quanto isso é importante para uma pessoa ter a sua casa própria. E é só a gente ver a alegria estampada nos olhos dessas pessoas que estão aqui. O financiamento foi feito por meio do programa Minha Casa Minha Vida, uma parceria da Caixa com o governo federal. Cada família deve pagar R$ 25 por mês em um prazo de 20 anos. Se você contar todas as 3 faixas, Jacareí já contratou mais de 5 mil casas, na faixa 1, na faixa 2, na faixa 3. Isso significa um investimento aqui de mais de 400 milhões de reais na economia da região, do município. Vilma esperava ansiosa pela entrega das chaves. Ela não vê a hora de se mudar para o local com os 3 filhos. Uma coisa boa que vem pra gente numa hora dessa, ainda mais para ter uma ideia, final de ano, não tem presente melhor de Natal que esse, de ano. Melhor que isso não há. É sempre um sonho realizado. Depois do intervalo, aqui no Band Cidade, aumenta a procura por flores. É véspera do Dia de Finados. E ainda eu trago a previsão do tempo para o feriado na região, agora 7h03.